Gente, vamos para a última tentativa, porque eu estava tentando aqui de todo jeito fazer o convite, não estou conseguindo. Como eu disse, é a minha primeira experiência fazendo uma live que não seja só eu, né? Então, para mim está sendo, tô apanhando aqui, tá 10-0 e tá complicado. Oi, pai. Vai começar aqui, vou recomeçar. Vamos lá. Vamos. Já aceitei o convite e vamos mais uma tentativa, vamos ver se dá certo. Fala. Tá melhor o áudio? Tá mais ou menos, tá um pouco mais ou menos. Tá um pouco mais ou menos? Tá um pouco melhor do que tava antes. Tá um pouco... Será que a gente consegue? Oi? Acho que sim, acho que a gente consegue. Então, beleza. Vamos falar do... Vamos lá. Então a gente vai ter que falar tudo. Primeiramente, boa tarde. Aqui no chat. Bom dia, boa noite para quem nos assistir. Meu nome é Guilherme. Desde quando a pandemia começou, a quarentena começou, eu iniciei um projeto junto com um amigo que faz várias coisas. Atualidade curar, né? Questões sociais e tudo mais. Resolvemos começar a e automobilismo sobre esporte geral e vamos começar a falar isso estamos botando posta o Planeta Esporte. Fala muito bem sobre esse tema. Caso você quer se apresentar? Então, como eu disse, eu estudo jornalismo, estou no meu segundo semestre da faculdade. Tenho um blog de esportes, faço lives, né, na página do Planeta Esporte. Sempre estamos falando de esportes aí. Hoje a gente vai falar de automobilismo. Muita gente... Acho que eu gosto mais do que tudo. E o que está mostrando aqui, eu ia comentar isso contigo agora. Daqui a 2 semanas a gente tem o GP da Toscana em Mugello, na pista de Mugello, que vai estrear. E é o primeiro circuito a oficializar a presença de público para um grande prêmio. Né? Vai ter no máximo aí 3.000 pessoas, é o que está previsto. Olha só. É uma notícia interessante, esperamos que tenha que dê certo. Então a gente vai falar dos pilotos brasileiros que estão disputando uma vaga de acesso para a Fórmula 1, né? Aí, como a gente sabe, como muitos que acompanham o esporte sabem, o Brasil está desde 2017, desde 2018 sem piloto. A última vez que tivemos um piloto de Fórmula 1, o Brasil foi em 2017 com o Felipe Massa na Williams. Na verdade, era para o Felipe Massa ter se aposentado em 2016, mas por conta da aposentadoria precoce do então campeão do mundo, Nico Rosberg, fez a Mercedes chamar o Valtteri Bottas, que era companheiro do Felipe, e isso fez com que a Williams estendesse por 1 ano o contrato do Felipe. Só que o que acontece? Só que nas categorias de base, como existe no futebol, a gente tem
Temos vários pilotos disputando essas categorias e a gente vai falar os principais deles, né? Então, acho que a gente já pode começar com o Felipe Drogovic, né? O Felipe Drogovic tem 20 anos de idade, começou a correr nas categorias de monopostos em 2016, na Fórmula 4 alemã, e no seu primeiro ano ele já conseguiu um pódio, né, numa corrida que aconteceu na Holanda, em Zandvoort, e ficou em 12º lugar, isso no seu primeiro ano. E depois do primeiro ano, depois de ter disputado a primeira temporada em monoposto, ele foi correr na MRF Challenge, que é um torneio que acontece na Ásia e no Oriente Médio, né? E nessa primeira vez ele conseguiu o primeiro pódio, né? E o primeiro pódio, ele conseguiu 4 pódios e uma vitória. Sua primeira vitória foi no MRF Challenge. E depois ele fez a sua segunda temporada da Fórmula 4 alemã e correndo 2 rodadas na Fórmula 4 italiana. E o desempenho dele foi muito bom. Ele conseguiu 7 vitórias e 9 pódios, ficando em terceiro lugar, perdendo apenas para o Vips, que hoje é piloto da academia da Red Bull, e para o Marcus Armstrong, um australiano que faz parte da academia da Ferrari, ambos correndo de Prema, e o Felipe correndo pela Van Amersfoort, que foi a mesma equipe que correu o Max Verstappen na Fórmula 3 europeia. Ele ficou em terceiro lugar, só que com o maior número de vitórias, né? Atrás, nem mesmo Vips, nem mesmo Armstrong conseguiu o mesmo número de vitórias que o Felipe conseguiu. E ele conseguiu levar essa disputa do campeonato até a última rodada, mas infelizmente teve alguns problemas e perdeu o título, né? Aí ele fez um teste na Eurofórmula Open e na sua segunda corrida desse teste ele venceu a prova, né? Tendo interesse pela RP Motorsport, que foi a equipe que ele correu no ano seguinte, que não é a mesma MP Motorsport. E depois ele foi tentar a sua segunda temporada na MRF Challenge. E digamos assim que ele fez muito bonito, né? De 12 corridas que teve na sessão, ele ganhou 8, ganhou praticamente quase 3/4 do torneio e fez e chegou ao pódio 10 vezes, ou seja, só 2 corridas que ele não chegou ao pódio, né? Aí campeão da MRF Challenge, ele foi disputar a Eurofórmula Open, né? Pela RP Motorsport e fez uma campanha espetacular, ganhando 14 de 16 corridas e chegando no pódio duas vezes. É um recorde para a categoria, ainda que a categoria seja pequena, que acho que ninguém vai conseguir superar esse recorde, né? E depois, no ano passado, ele correu pela Fórmula 3 Internacional, pela Carlin, e não teve um desempenho muito bom.
Ele pontuou só uma vez e chegou ao 16º lugar. Só que o que acontece? O problema era muito mais da equipe do que do piloto, sendo que todos os pilotos da Carlin naquele momento foram mal, inclusive o Logan Sargent, que hoje disputa a Fórmula 3 internacional, o título da Fórmula 3 internacional pela Prema, né? E agora ele está na Fórmula 2, disputando pela MP Motorsport e vem sendo uma das sensações do campeonato, com 2 vitórias, vencendo gente que é muito veterana do que ele. E para mim, não sei se para o Lucas também, é um dos pilotos mais promissores da nova geração. Desses pilotos brasileiros, com certeza, para mim, é o que eu vejo com mais chance de chegar na Fórmula 1. Muita gente fala do Sérgio Sete Câmara, por exemplo, mas por ele já ter a superlicença, mas como a gente já disse, ainda mais hoje com a vitória do Yuki Tsunoda na Fórmula 2, que tanto a Red Bull quanto a AlphaTauri, eles têm motores da Honda, e para eles seria muito interessante ter um japonês guiando um carro com motor desse. Sim. E depois eu queria colocar mais um elemento quando a gente for entrar no Sérgio Sete Câmara. E é o piloto que, ao meu ver, é o brasileiro que está sendo mais visado no momento, né, de piloto para conseguir a vaga na Fórmula 1. Tem conseguido uma legião de fãs assim muito grande. É um cara que gosta de trabalhar com a equipe, que é participativo em relação ao acerto do carro, em relação à parte técnica do carro, procura estudar, é bastante esforçado, bastante dedicado, que eu acho que isso conta muito. A única coisa contra que pesa em relação ao Felipe Drogovic é o fato dele não estar numa academia de piloto. Também, né? Ele não faz parte de nenhuma dessas academias de piloto, né? E com isso, isso pode dificultar um pouco a ida dele para a Fórmula 1, mas nada que se consiga resolver isso, né? Então o Lucas já pode pular para o próximo piloto, né? Pode falar. Sim, a gente estava falando do Felipe Drogovic, que é o nome que, pelo menos na minha opinião e na tua, é o piloto brasileiro que está mais perto assim, de chegar na Fórmula 1, que, com mais talento para brigar por alguma coisa, e ainda a gente tem o Pedrinho Piquet, a gente tem o Pietro Fittipaldi, que é reserva da Haas, ainda mais que a Haas ainda não renovou nem com o Grosjean nem com o Magnussen, né? Muito se fala em Sérgio Pérez, Nico Hülkenberg, o próprio Pietro, falam em Mick Schumacher também. Um nome que está sendo ventilado é o do Robert Schwartzman, que é um russo. Robert Schwartzman também, piloto russo. Então a gente tem também, acho que você poderia falar um pouco mais do Pedro, né? Do Pedrinho Piquet. Sim, Pedrinho Piquet, que muita gente, depois do que aconteceu com o Nelsinho, né? Muita gente fala do Nelsinho, que isso, que aquilo, que aconteceu em Singapura, mas eles se esquecem que, Pedrinho Piquet está atualmente aí na Fórmula 2, ele está no primeiro ano dele na Fórmula 2, mas não vai estourar assim logo de cara só por ser filho do Nelson Piquet. Claro, tem toda a pressão em cima, por ser filho de um tricampeão mundial. Ele está na equipe Charrus. Com o tempo ele vai pegando jeito e tal, vai se acostumando na categoria. Foi campeão da Fórmula 3 Brasil, sofreu um acidente grave na Porsche GT3, outro acidente. Eu não me lembro, foi uma corrida uma vez na Holanda que ele se acidentou feio também. Eu cheguei a ver, eu lembro do acidente que ele teve, foi muito feio. Correu na Fórmula 3 com a Trident, assinou com a Charrus agora para correr na Fórmula 2. Tem muita pressão em cima dele por ser filho
de um cara que é tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, o pessoal tem que saber separar. O Pedrinho não é o Nelson Piquet. E não é porque ele é filho do Nelson que ele vai chegar arrebentando como o pai dele fazia. Tem outras questões que eu também queria colocar do Pedro, que seria legal pontuar, que assim, o Pedro Piquet teve um dos problemas que muitos pilotos têm. Tá certo que precisa analisar melhor, mas só que o Pedro Piquet demorou muito. Ele entrou na Europa já disputando a Fórmula 3 europeia. Uhum. Tinha um carro bastante ruim, né? E fez 2 temporadas bastante aquém do esperado. Foi para a GP3, venceu algumas corridas, e aí na Fórmula 3 ele ficou, que acho que foi o melhor resultado dele, que acho que ele ficou em quinto ou sexto, atrás apenas dos pilotos da Prema e atrás também acho que do Vips, que corria na Itachi. E agora ele está na Fórmula 2, fazendo, e ao meu ver, está fazendo uma temporada muito aquém, que está perdendo muito do Teletraz, que é um piloto da Haas, né? Luiz Deletraz, que é filho de um. Se eu não me engano, o pai dele correu na Fórmula 1, inclusive. Jean-Denis Deletraz. E o Pedro Piquet segunda corrida, não, acho que ele pontuou só uma vez. Essa corrida que acabou agora da Bélgica, ele ficou em 12º lugar. Muita gente fala muito do Pedrinho, mas coloca muita pressão em cima dele por ser filho ser filho do Nelson Piquet, a pressão em cima dele é muito grande, mas é a primeira temporada dele na Fórmula 2, com o tempo ele vai evoluir. Eu particularmente não acho que existe muita pressão por ele ser o filho do Nelson Piquet, porque ele não tá aparecendo na mídia, né? Quem tá aparecendo na mídia tem essa também. É o Felipe Drogovic. O Felipe Drogovic, tipo, ele é o que mais tá aparecendo, é o único, né? Nem o Pedro e nem o Guilherme Samaia estão tendo muita visibilidade. O que a gente está falando do Guilherme Samaia, na primeira live que bugou. Eu, pelo menos, tu também, a gente acha que nunca tinha ouvido falar no Guilherme Samaia. Quando eu vi ele testando pela câmera, eu falei, quem é esse cara que eu nunca vi? O Guilherme Samaia, ele, já que você citou ele, então a gente já pode começar a falar dele. O Guilherme Samaia, ele correu na Eurofórmula Open, ficou alguns anos na Eurofórmula Open, não conseguindo um resultado muito esperado, foi companheiro na época do Felipe Drogovic, né? Pelo que eu me lembro, enquanto o Felipe Drogovic fez pódio em todas as corridas, o Guilherme Samaia acho que só fez pódio na Bélgica, né? Numa corrida que foi muito engraçada, porque foi um pódio de brasileiros. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar foram pilotos brasileiros. Não conseguiu completar a temporada da Eurofórmula Open no ano passado, né, por questão financeira, e agora apareceu na Fórmula 2. Eu acho que ele pode evoluir, pode melhorar, talvez. É que foi muito precipitado e direto para a Fórmula 2, né? Talvez pode melhorar, mas eu acho que se ele seguisse o caminho de ir para o Brasil, de correr alguma categoria brasileira, como fez, por exemplo, um piloto brasileiro chamado Matheus Iorio, que está correndo na Stock Light, eu acho que seria o melhor caminho para ele do que correr tentar uma vaga na Fórmula 1. Na Fórmula 2 agora, para ele, meio que deu um passo maior que a perna, né? Ele poderia ter ido para uma outra categoria antes e preparado um pouco melhor. Talvez uma Fórmula 3.
eu acho também que ele, assim, ele tá tendo uns resultados bastante complicados, ficando em último quase sempre e assim, as últimas quales que teve, sem ser esse agora da Bélgica, que acho que ele abandonou, teve algum problema, ele ficou quase um segundo do penúltimo lugar. E isso é muita coisa. Na corrida que o Felipe Drogovic, esqueci de falar, fez pole, o Felipe Drogovic meteu quase 3 segundos no Guilherme Samaia. É verdade. E acho que a gente falou da Fórmula 2, a gente pode falar do que estão na Fórmula 3. Tem o Igor Fraga, né? Que muita gente fala muito bem do Igor. E vamos ver em quanto tempo que ele chega na Fórmula 2, né? O Igor Fraga tem 21 anos de idade. Ele é piloto da academia da Red Bull. Ele teve alguns problemas de grana, né? Para entrar no esporte, para continuar a carreira, tudo mais. Correu em campeonatos menores. Vale a pena lembrar também que ele foi campeão de GT Turismo Virtual, um torneio organizado inclusive pela FIA. E na Fórmula Regional eu diria que ele fez bonito numa equipe pequena, portuguesa, né? E ele fez um torneio bastante interessante, chegando a incomodar o Enzo Fittipaldi, que ficou em segundo lugar, que o Enzo corria pela Prema. E ele foi campeão também da Toyota Race Series ano passado, derrotando o Liam, que é piloto da Red Bull. É uma promessa interessante, tem que esperar ver, que está tendo problemas na Fórmula 3, mas tem que esperar ver o que vai dar dele no futuro. Esperamos que dê certo, que seja mais um talento, né? Sim, a gente torce para que ele evolua cada vez mais e que com o tempo ele consiga alcançar outras categorias, talvez chegar numa Fórmula 2, pegar uma equipe para se acostumar com a categoria e depois ele pegar uma equipe melhor e, assim, quem sabe, conseguir resultado. Acho que agora a gente fala do Enzo. Você tem alguma coisa para falar do Enzo Fittipaldi? Vamos falar do Enzo Fittipaldi, né? Que muita gente fala muito do Pietro, mas se esquece do Enzo, né? Ele que é neto do Emerson, muita gente fala que logo eles iam estar na Fórmula 1, que não sei o quê. Falam muito do Pietro, porque o Pietro é reserva da Haas, qualquer ocorrência, qualquer coisa que acontecer com os pilotos, ele assume e ele corre. Mas o Enzo, aos poucos, está ganhando espaço, está mostrando do que ele é capaz e com o tempo, com certeza, ele pode chegar numa Fórmula 2, talvez, ele faz parte da academia de pilotos chegar. Sim, o Enzo Fittipaldi, ele foi campeão da Fórmula 4 italiana em 2018, né? Ficou em terceiro lugar na Fórmula 3 alemã, disputou no ano passado, em 2018, que foi primeiro ano de monoposto, ele fez um pódio, né, na Fórmula 4 alemã. Ano passado na Fórmula Regional, ficando em segundo lugar, mas só que levou uma verdadeira, digamos assim, surra do primeiro colocado, que é o Frederic Vesti. Tanto é que a Prema preferiu correr com o Vesti na Fórmula 3 Internacional do que com o Enzo, que teve que correr numa outra equipe, na BWT, desculpa. O BWT patrocina, por exemplo, a Racing Point. E ele é ruim? Não, ele não é ruim. Ele aparenta ser um bom piloto, mas só que eu acho que precisa mostrar um pouco mais para ele se firmar.
né? Principalmente que ele é da academia da Ferrari e tem bons nomes na academia da Ferrari, querendo ser, digamos assim, companheiro do Charles Leclerc, né? Sim, sim. Então, O próprio irmão do Leclerc. O próprio irmão do Leclerc. Então, ele precisaria, tipo, não sei, de um pouco mais para poder chegar na Fórmula 1. Mas é um bom piloto. Vamos falar do Sete Câmara? Vamos falar do Sérgio Sete Câmara, porque é o piloto que relativamente está mais perto de chegar na Fórmula 1, por causa dele já ter a superlicença, já está inclusive lá na Bélgica. E muita gente fala, mas que ele não é tão bom, que isso, que aquilo. Falam muito de resultados, mas ele é piloto reserva tanto da AlphaTauri quanto da Red Bull. Mas por vaga na equipe, eu acho que agora ele não conseguiria, em se tratando, por exemplo, se o Kvyat não ficar na AlphaTauri, tem outros na frente, né? O próprio Yuki Tsunoda, o Yuki Tsunoda, que vem venceu corrida agora também. E tem o fator Honda, né? O japonês, um carro com motor Honda. E tem também, embora seja já, sei lá, experiente seria a palavra, Sebastião Buemi, que já correu de Fórmula 1 também. O Sérgio Sete Câmara, ele ficou 3 anos na Fórmula 2, né? Conseguindo apenas 3 vitórias. Uma no seu primeiro ano e 2 no seu último ano de Fórmula 2. É um piloto que por muito tempo, quando o Felipe antes do Felipe Drogovic entrar em cena, por muito tempo alimentou muito a expectativa da mídia e de uma parte do público, mas só que primeiro acho que ficar 3 anos numa mesma categoria, como ele ficou, eu acho um pouquinho complicado, né? Um pouco, né? Ficar 2 anos apenas. Fez uma Fórmula 3 europeia muito aquém do esperado, não conseguiu não conseguiu fazer com que as grandes equipes se interessassem nele, da Fórmula 3. E agora ele disputa a Super Fórmula japonesa, né? Só que você falou do Yuki Tsunoda, né? Que talvez o Helmut Marko tenha interesse nele no ano que vem. A gente vale a pena lembrar que esse final de semana aconteceu a primeira rodada da Super Fórmula, né? E o Sérgio Sete Câmara e também o Vips não pôde participar por conta das restrições da pandemia no Japão. Uhum. Inclusive o Grande Prêmio do Japão foi cancelado e os outros grandes prêmios na Ásia, alguns deles na Ásia foram cancelados. Sim. E quem correu na Dams substituindo o Shang Dalael, que sofreu um acidente na temporada corrida passada, foi o Vips, não foi o Sete Câmara. Isso me chamou muita atenção. Então, pelo que dá para entender, o Sérgio Sete Câmara tá perdendo espaço. Ele começou a fazer algumas corridas na Fórmula E. Quem sabe que o futuro dele seja a Fórmula E e não a Fórmula 1, né? Pode ser a Fórmula E. Ele fez 6 corridas pela Dragon, substituindo depois que o Brandon Hartley, ex-programa da Red Bull, ex-piloto da Toro Rosso da equipe. Já faz parte do programa, inclusive o Brandon Hartley, e o Sérgio Sete Câmara foi substituir ele na Fórmula E.
Sim, acho que agora a gente pode falar do Gianluca Petekoff, né? Oi, não entendi, saiu cortado. Do Gianluca Petekoff. Gianluca Petekoff, que é outro nome aí que tá dando o que falar, com certeza vai chegar forte aí nos próximos anos. Tá correndo Sim, na ele. Fórmula Regional. No começo do mês ele venceu uma etapa lá em Misano, inclusive. E Ele venceu venceu uma duas etapa corridas. em Venceu Fórmula duas Regional corridas. Europeia. É. E venceu duas corridas na Fórmula Regional e hoje disputa o título do campeonato com o Arthur Leclerc, irmão do Charles Leclerc, Sim, piloto da Ferrari. o irmão do Charles Leclerc. Mas só que E ele quis. a temporada dele do ano passado foi. Eu esperava um pouquinho mais. Ele ficou em terceiro na Fórmula Italiana e em quinto na Fórmula Alemã, sendo que o primeiro ano dele de monoposto, ele já conseguiu vitória, conseguiu pódios. Então eu esperava um pouco mais, mas é muito cedo para julgar o Gianluca Petekoff. Esperamos que ele apresente resultado e chegue lá. Independente de ser brasileiro ou não, o importante é ter talento na Fórmula 1. Sim, sim, é um ótimo piloto. E, como a gente viu agora, vencendo corrida lá em Misano, vencendo o irmão do Charles Leclerc, que também faz parte da academia da Ferrari. E a academia da Ferrari tem nomes aí muito bons, e inclusive se fala muito da estreia do Mick Schumacher no ano que vem, né? O Mick Schumacher, mas só que se eu vejo, em relação à questão do Mick Schumacher, já que você citou, eu vejo que seria uma injustiça com o Carl Ellord, líder do campeonato, e com o Robert Schautzmann, porque que são dois pilotos da academia da Ferrari que estão liderando e estão em segundo lugar. Mas agora está muito embolado a Fórmula 2. Vamos ver, né, se o Mick Schumacher consegue chegar lá. Muita gente fala da entrada do Mick Schumacher, né? Muita gente que cresceu, nós mesmos crescemos vendo o pai dele dominando a Fórmula 1, ganhando tudo mais um pouco. É um dos pilotos de quem eu mais gosto de ver, que é o Mick Schumacher. E vamos ver daqui para frente se ele for promovido para uma Alfa Romeo para substituir o Kimi ou acabar indo para a Haas, mas vamos ver. O pai dele começou. Ele tinha que começar da forma que começou o pai dele, né? Tá, mas eu acho que a gente já poderia falar do Pietro, né? Do Pietro, podemos falar do Pietro, que está na boca do gol, né, praticamente, porque a dupla da Haas não renovou ainda, nem Romain Grosjean, nem Kevin Magnussen. Tudo leva a crer que o Gunther Steiner vai dar um pé na bunda dos dois, tudo leva a crer. O Gene Haas já queria mudanças na equipe, os dois são parceiros de equipe desde 2017, e vamos ver no que vai dar. Muita gente fala vários nomes, inclusive o próprio Pietro Fittipaldi, que por ser reserva da equipe, teoricamente teria uma boa chance aí de ser titular no ano que vem, por causa do patrocínio e também porque muita gente fala que ele seria parceiro do Sérgio Pérez, que os dois teriam mesmos patrocínios assim por trás e estariam na Haas, enquanto o Mick Schumacher provavelmente iria para a Alfa Romeo, embora muita gente fale de Nico Hülkenberg. É um piloto interessante. Ele é um bom piloto. Venceu a Fórmula Renault inglesa. Não teve um desempenho muito bom na Fórmula 3 europeia. Também foi, assim como o Felipe, foi campeão da MRF. Foi campeão da MRF e foi campeão da Fórmula 3.5. Só que eu acho Fórmula Renault. No segundo ano.
Só que eu acho que ele meio que deu uma perdida na carreira nos últimos anos, né? Ele correu de tudo, qualquer coisa, correu de Indy, correu de WEC Endurance, inclusive sofrendo um acidente que atrasou 1 ano na carreira dele, correu de Super Fórmula e tentou uma vaga da Super Fórmula, mas que a vaga acabou entrando pro 7 câmera. E ele correu também de DTM, fazendo uma temporada muito aquém e não chegando a participar de Abaixo do que se esperava na DTM, né? É piloto da Haas e é um dos nomes cotados que podem chegar na Fórmula até ocupar uma vaga na equipe ano que vem. Tem o Sérgio Pérez, tem o Nico Hülkenberg, eu acredito que talvez pode ter o Robert Schwartzman, que é um dos possíveis cotados para assumir a vaga. Robert Schwartzman está muito bem no campeonato também. E eu tenho o Nico Hülkenberg, vamos ver o que vai dar. E o novo brasileiro, né? O Gabriel Portoleto, fala um pouco sobre dele. Quem? Saiu cortado. Gabriel Portoleto. Bortoleto. Gabriel Portoleto. Bortoleto. Tá, ele que nesse ano competindo pela Fórmula 4 alemã e italiana. Eu confesso que eu vi pouco sobre ele, porque não é tão conhecido como esses outros que a gente falou. 2 campeonatos dos mais conceituados de Fórmula 4, né? A Fórmula 4 alemã e a Fórmula 4 italiana. Ele em 2007 passou a integrar o time oficial da marca, disputou competições de kart e tal, fez a transição para os monopostos e com uma ausência de categoria no Brasil, ele foi treinar na Itália. Ele começou agora, né? Começou ainda é muito cedo para julgar o moleque. Mas atraiu a atenção da Prema, né? Corre junto e está correndo junto com o Montoya e com o Dino, que é um piloto da... Filho do Montoya, né? Filho do Gordito, Montoya. E com o Dino, que é um piloto da academia Ferrari também. Eu acho que são esses, né? Ô, Lucas, uma pergunta para você. Você percebe-se que uma questão interessante, que os pilotos que fazem a Fórmula 3 Brasil, como o Samaia, o Piquet e o Sérgio Sete Câmara, eles entram um pouco defasados em relação na Europa? Cara, o Sérgio Sete Câmara, por exemplo, os caras que não participaram de competições no Brasil, até por falta de uma Fórmula 3 ou uma Fórmula 4 brasileira aqui, faltou pra gente competições assim, foram para a Europa para tentar uma oportunidade. A gente vê, por exemplo, o Sérgio Sete Câmara, outros pilotos, mas tem outros pilotos na frente, por exemplo, em questão de uma vaga, por exemplo, para o AlphaTauri no ano que vem, caso o Kvyat realmente não fique. Tem o Yuki Tsunoda, tem o Yuri Vips, tem o próprio Sebastian Buemi, que a gente não pode descartar por ser um cara mais experiente. Eu particularmente não acho que o Buemi entre para a AlphaTauri, porque não vai largar a Fórmula 3, a Fórmula E, que foi campeão, para poder entrar no... Quem faz parte do programa da Red Bull ainda também é o Brandon Hartley, mas eu não acredito que ele vai voltar para a Fórmula 1, porque a gente sabe que ele é bom piloto, mas a praia dele não é a Fórmula 1. Eu acho que a gente fez todos os pilotos, né? Acho que agora você quer fazer para as considerações finais? Antes da gente terminar, vamos... Que nem a gente falou. Sobre o calendário, muitas pistas que a gente gosta muito estão de volta à Fórmula 1. Né? A pista de Imola, que particularmente é uma das minhas preferidas. Eu não sei como ficou
tanto tempo longe da Fórmula 1, nunca deveria ter saído do calendário a pista de Imola. Ter de volta um grande prêmio de Portugal depois de tantos e tantos anos. Ainda mais para mim que sou de família portuguesa, ver esse GP de volta é muito especial, embora não seja no Estoril, que foi onde o Ayrton Senna conseguiu a sua primeira vitória na Fórmula 1. O Autódromo do Algarve é uma pista muito, muito boa. Tem também a volta de Istambul. Eu, particularmente, não esperava Istambul, eu esperava a volta do GP da Malásia. Sim, e tem a volta e tem em Bahrein, que vai ser 2 pistas e uma num traçado externo. Eu, particularmente, achei meio besteira colocar tanta volta, tipo, 87 voltas. A última vez que a Fórmula 1 teve esse número, mais ou menos, se eu não me engano, ou foi em Adelaide ou foi em Aida. Foi uma dessas duas corridas que teve 80 voltas por aí. Sim, eu achei interessante porque eu vi que as voltas, eu vi que uma volta no anel externo de Bahrein vai dar em torno de 55 segundos. Então, se fazer pouca... Tipo, como se fosse uma volta com um carro atual, por exemplo, sei lá, Brands Hatch, por exemplo. Então um circuito curto. Enfim, eu acho que é isso. Agradecer ao Lucas por entrar, querer fazer parte desse projeto que estou fazendo com o André Bom Tempo, né? E segunda-feira vai ter uma live que eu vou fazer junto com o André Bom Tempo, que vai ter a participação de uma médica chamada Ana Carolina e outra médica chamada Tânia, que vamos discutir um pouco sobre a questão do Covid. Eu convido o Lucas a assistir. E agradecer e dizer que espero que a parceria funcione bem, contribuir bastante para o mesa de debate. Outra coisa que eu queria falar, como a gente também já tinha conversado antes, uma homenagem também ao Antoine Hubert, que era um ótimo piloto. Ele tinha potencial, tipo, eu não sei, caso não tivesse acontecido o acidente, ou que tivesse acontecido o acidente, mas nada com o piloto. Com certeza, eu acho que ele estaria brigando por uma vaga na Renault. Ainda mais porque eles tiveram que recorrer ao Fernando Alonso para voltar para a equipe. Assim, Antônio Hubert era um bom piloto, né? Infelizmente morreu num acidente de Spa-Francorchamps, foi completar 1 ano, né? Nesse mesmo final de semana. Eu felizmente não assisti a corrida porque eu estava viajando, mas eu vi o acidente, foi bastante feio, né? Teve o acidente que deixou... Envolveu o Correia também, que logo Correia, está em estado de recuperação. Em estado de recuperação, né? E é uma pena, né? Quando um piloto, principalmente um piloto tão jovem, sofre um acidente fatal, porque talvez seria um dos nomes. Se não tivesse o acidente, como a gente disse, ele estaria brigando aí, talvez por uma vaga na Renault, porque com essa saída do Daniel Ricciardo, eles tiveram que recorrer justamente ao Alonso para voltar. Sim. E tem outra questão também que você quer colocar em relação... Sim. Quero falar de uma amiga nossa em comum, inclusive, que se estivesse aqui conosco, estaria completando 32 anos de vida hoje, a Tassiana, que assim como eu, ela estudava jornalismo, ela era muito próxima da gente. Como eu disse no post que eu fiz, era a pessoa de fora da família porque eu mais tinha consideração. Era uma pessoa que eu considerava praticamente como uma irmã mais velha, e ela acabou tendo decorrência de problemas cardíacos, provavelmente hereditário, porque meses antes, ou 1 ano antes, eu não me recordo exatamente, ela tinha perdido o pai dela justamente pelo mesmo problema. Inclusive, aqui foi o mesmo problema que vitimou o Serginho, zagueiro do São Caetano. E também colocar também, né, que
que se não fosse por causa se não fosse pela demora do remédio dela, né? Que ela estava na Sim, fila sim, sim. para remédio, ela estaria viva. Sim, É verdade. isso mostra um dos descasos do Estado, mas, É. mas fazemos o que E é era uma possível. doença, provavelmente era hereditária, né? Porque o pai dela foi pela mesma doença, então Então provavelmente é um problema hereditário, mas fica aí a homenagem para uma pessoa tão especial que fez parte das nossas vidas. e, e esperamos seguir o legado que essa menina construiu, como eu sei que o Lucas não é muito envolvido em política, mas dentro da esquerda a gente tem Estudava costume. jornalismo também, o sonho dela era ser jornalista, Sim, inclusive. sim. Mas dentro da esquerda a gente tem o costume de saudar as pessoas que morrem falando o nome da pessoa presente. Então, Tassiana presente. Sim, sim, sim. Inclusive a gente fez no nosso campeonato virtual uma homenagem semelhante para ela. É, e eu acho que é isso. A gente já pode encerrar a live. Beleza. Valeu, Gui. Tamo junto aí. Valeu.